Ei, você já jogou Honkai? Com certeza que por acaso é separado com M no final do com. Você já escutou ou já fez essa pergunta, ou uma pergunta similar. Automaticamente, sua cabeça já traz o RPG de turno da Royalverse, que não está patrocinando este vídeo. Patrocina Titio Yara Royo, o Honkai Star Rail. Mas e se eu te falar que Honkai Star Rail não é um único Honkai? Mas, e se eu te falar que Honkai é uma série de jogos e não apenas um jogo? Então, neste vídeo, eu, o Titio Yoro, controle brasileiro dos Honkais, irá mostrar para vocês os jogos da série Honkai. Trarei um breve resumo da história de cada um, então aproveite para pegar uma pipoca porque o vídeo está longo. E vem comigo ver os jogos da série Honkai. Mas pera, adendo rápido. Neste vídeo eu vou falar apenas dos jogos da série Honkai, mais um título adicional. Eu não entrarei no mérito do Genshin Impact, nem dos Legends of Zero, nem do Tears of Thames, que também são da mesma empresa, a Royalverse. Eles serão mencionados, mas não entraremos a fundo nos mesmos. Agora sim, bora pro vídeo. Antes de começarmos a falar especificamente da série Honkai, temos de abordar um jogo chamado Fly Me to the Moon. And let me play among the stars. E sim, tem a ver separado com um A e depois o ver com H e tudo junto é do verbo existir, com a música de Kay Ballard, escrita por Bart Howard e que teve uma versão do Frank Sinatra, o qual também foi tema de encerramento do anime Neon Genesis Evangelion, que na época tinha sido cantado por Claire Liddley e Megumi Hayashibara, a seiyuu da Rei Ayanami do mesmo anime. Diferente da música, o título do jogo é tudo junto mesmo, criado pela Royal para iOS em 2011. Tal nome fora escolhido porque o pessoal do time de desenvolvimento da MiHoYo na época eram fãs de Evangelion. E guardem bem o anime, que voltaremos nele bem mais pra frente. Fly Me to the Moon conta a história da jovem Kiana Kaslana, que precisa voar até a lua pegando estrelas e assim encontrar um dispositivo misterioso chamado Eclipse, em prol de restaurar a honra do nome da sua família. O jogo é um 2D onde você controla a Kiana, que estará voando por 60 fases, mas não há história nem disso porque o jogo não foi atualizado desde então. O ponto de importância de Fly Me to the Moon é o ponto que aqui se estabeleceu a protagonista de muitas das séries Honkai, a Kiana, assim como o sobrenome Kaslana, que posteriormente traria muitos outros membros. Devido a isso, é possível de se considerar não oficialmente o Fly Me to the Moon como a geração 0/protótipo, ambos entre aspas, da série Honkai. Vamos prosseguir para o primeiro jogo da série Honkai, o Zombie Kawaii, de 2013. O que ocorre é que Zombie Kawaii é o nome ocidental do jogo Houkai Gakuen. Pera, como assim Houkai? Não era a série Honkai? Pois bem, a série Houkai é conhecida como série Honkai aqui no ocidente, então podemos também chamar de Honkai Gakuen 1. ênfase nesse 1, porque existe sim um segundo Honkai Gakuen. Honkai Gakuen 1, ou Zombie Kawaii, não tinha exatamente uma história, mas tinha uma premissa de que zumbis atacaram uma escola onde estava a nossa protagonista, Kiana Kaslana, derrotando esses mesmos zumbis. Posteriormente, tem o advento de Mei e Bronya, que fez o trio protagonista. Ele foi um jogo offline no estilo beat'em up e foi usado como base para desenvolver o segundo jogo da série Honkai, o Houkai Gakuen 2, também conhecido como Gun Girl Z, abreviado GGZ, que não só seguiu o estilo de seu predecessor, mas também o expandiu, e por isso que eu usei a palavra desenvolver, justamente porque foi no GGZ que implementaram um sistema de gacha, se aprofundaram muito mais na lore e implementaram múltiplas personagens para serem pegas, mas sempre usando o sistema de um personagem contra diversos zumbis que aparecem no caminho. Podemos considerar Zombie Kawaii como primeira geração e GGZ como segunda geração dos jogos Honkai, lembrando que são dois jogos distintos, apesar de terem a mesma base. Os servidores Global e SEA, Southern Eastern Asia, do GGZ, foram fechados no dia 11 de outubro de 2021, mantendo os servidores chineses e japoneses ativos.
Caso você tenha interesse na história de GGZ, é totalmente possível ler sua história através do Operation Gekko ou ver até onde chegou a história através da playlist de GGZ do canal. E sim, eu estava lá quando os servidores de GGZ foram fechados. Links tanto do Operation Gekko quanto da minha playlist na descrição. Sinopse da história. Kiana Kaslana está em uma missão em uma escola e ela detecta a atividade de criaturas chamadas Honkai, que ela descobre que eram zumbis, e nisso ela acaba conhecendo uma garota chamada Raiden Mei, que depois se revelou como Hersher of Thunder, e ao derrotar a Mei Hersher of Thunder, coisa que é totalmente oposto em Thunders of Nagazora, elas encontram a Bronya e as três fogem do local, começando suas aventuras. O grande ponto de GGZ é que as histórias sempre têm um final trágico, usualmente com a destruição da humanidade e algumas vezes do mundo, o que causa diversos reboots na história e, consequentemente, mudanças em cada reboot. Em adicional, GGZ teve uma grande quantia de collabs. Começando pelos jogos, teve collab com Nick Up, Bloodline, Girls Frontline, Hyperdimension Neptunia e ainda teve 3 iterações de collab com seu sucessor, Honkai Impact Third, trazendo diversos personagens como Fuka Phoenix, Night Moonbeam, Rita Rosewise, Bronya Hersher of Reason, Fuka Hersher of Sentience e Elysia Miss Pink Elf como algumas personagens jogáveis entre suas iterações. GGZ também teve collabs com animes famosos, começando com Date Alive, Mahou Shoujo Madoka Mágica, Fate Kaleid Liner Prisma Ilya e até mesmo Danganronpa, que também é uma série de jogos focada em Danganronpa 3. E cá entre nós, eu queria muito ter jogado esse collab de Danganronpa. Digam aí nos comentários se vocês conhecem e se vocês gostam desses animes. Claro, não se esqueçam do like e do compartilhamento, ou Monokuma vai te executar. Agora vamos pro título da série Honkai que eu mais joguei, a terceira geração de jogos da franquia e a que mais sem conhecimento, Honkai Impact Third. Honkai Impact Third, ou simplesmente Honkai Impact ou só HI3, é um jogo que foi criado muito à frente do seu tempo. Em uma época em que jogos de celular eram bem simples, HI3 trouxe um sistema de hack and slash de alta velocidade, com personagens totalmente em 3D, controlando um grupo de 3 personagens e com uma história profunda, quebrando totalmente os paradigmas instaurados em Gungnir Z, que trazia uma jogabilidade mais voltada para a sobrevivência. Mas agora, em Honkai Impact Third, o dano e velocidade foram enfatizados. E assim, completar as fases o mais rápido possível, além da inovação de trazer modos competitivos com um ranqueamento oficial. Antes de contar sobre a história do jogo, é preciso dizer que Honkai Impact Third é separado em 3 partes majoritárias: parte 1, parte 2 e a Post Honkai Odyssey, e cada uma tem sua própria história, mas, diferente de GGZ, que são vários reboots, essas histórias são lineares e ligam uma à outra. A parte 1 do Honkai Impact Third protagoniza o nosso querido trio, Kiana, Mei e Bronya, como valquírias da organização Shixel, mas treinadas por Himeko Murata na escola Saint Freya, fundada por Teresa Apocalipse, neta do supervisor geral da Shixel, Otto Apocalipse, que é um dos vilões da história. Em meio à sua rotina, Kiana acaba tendo sonhos estranhos, sendo guiada por uma entidade que posteriormente se revelaria como a Hersher of the Void, ou simplesmente Hov. Apesar da história girar em torno da Kiana, Mei e Bronya também têm suas próprias histórias, mostrando como Raiden Mei tem treinado para controlar os seus poderes de Hersher of Thunder que estavam dormentes em seu corpo, e como a Bronya se esforçou tanto para reencontrar sua amiga de infância, a Zele. Esses eventos são baseados na história de cada uma em GGZ, mas diferente do mesmo, várias personagens têm histórias únicas, como é o caso da Zele, que protagonizou a primeira metade da parte 1.5 do jogo, com a Fuka protagonizando a segunda metade da mesma parte, e ambas tendo a ajuda da Hair, agora Mr. Shariak, a qual era uma antagonista temporária no fim da parte 1. E sim, é muita informação. Cada personagem do jogo angaria um pouco para a história, isso virou uma história gigantesca de mais de 30 capítulos. A parte 2 ocorre pouco tempo após o término da parte 1, e está acabando agora na versão 9.0 do jogo com um total de 15 capítulos, 14 normais e um capítulo extra, e protagonizou um novo grupo, a protagonista Dreamseeker, a misteriosa Senadina e 2 valquírias da Shixel, agora supervisionada pela Teresa Apocalipse, as valquírias Helia e Coralie.
Diferente da parte 1 que lutava contra as ameaças dos Honkais na Terra, este grupo luta contra os Shadows nas cidades espaciais de Oxia e Lankyu. Isso tudo ocorre em mapas pseudo-open world. Eventualmente, acabamos encontrando diversas personagens exclusivas da parte 2. Sonke, Telema, Lantern, Agita e muitos outros, tecendo uma nova história contra uma nova ameaça. Personagens da parte 1 também retornam, e algumas acabam tendo novas formas, como a Kiana se transformando na Badum, Fear Wishing Star, Durandal se tornando a Rain Solaris, e a Mei com a sua nova forma Sentinel, que veio na versão 8.7. Essa parte também trouxe uma mecânica chamada Astral Ring, que se tornou a nova mecânica de infligir dano massivo e exclusivo para personagens da parte 2. E claro, para personagens da parte 1 que tem equipamentos especiais. Personagens como Lunar Vole, Fuka Fengung of Vicissitude na versão 9.0, Elysia Hersh of Human Eagle e a Bronya Silverwing NX, que por acaso é uma das personagens majoritárias da, entre aspas, suposta terceira parte e epílogo da história, após Honkai Odyssey, ou simplesmente APHO, ou AFO. Quem protagoniza o AFO é Adam, um dos raros homens com adaptabilidade Honkai. Ele, com sua superior e ex-Hersh of Thunder, Dai Mei, sua novata Carole Pepper, não confundir com a Coralie da parte 2, sua outra novata Timida Cute, seu parceiro Lyle e, claro, Bronya Silverwing NX lutam contra inimigos alienígenas mecânicos que foram nomeados em base das cartas do tarô, enquanto buscam o antigo Hersh of Reason e mentor da Bronya, Welch Young, na cidade de Sand Fountain. Este modo tem 2 open worlds, um para cada arco do AFO. É suposto que tenhamos mais capítulos do AFO, mas não temos informações até a data da criação deste vídeo. Ufa, esse foi um breve resumo com um mínimo de spoilers das histórias das 3 partes do Honkai Impact Third. E lembrete rápido, mas importante, as 3 partes são histórias do mesmo jogo, não são jogos diferentes. Antes do lançamento da parte 2, haviam rumores que Honkai Impact Third Parte 2 seria um jogo novo, mas foi apenas o update da versão 7.3 do jogo. Lembram que eu falei de Evangelion lá atrás em Fly Me to the Moon? Então, vamos retomar agora. Honkai Impact Third teve alguns poucos collabs em comparação a GGZ. O primeiro collab foi com a série Neon Genesis Evangelion, trazendo a personagem Asuka, a sua arma Lança de Longinus, o set de Stigmatas Chosen Children, Asuka, Rei e Mari, e 2 skins para Bronya, Hersh of Reason. Devido a contrato, nenhum conteúdo do collab poderia ser obtido posteriormente, o que torna impossível de adquiri-las atualmente. O segundo collab foi com Genshin Impact, trazendo a Fischl e seu companheiro Oz para o jogo. Diferente do collab de Eva, a Fischl veio como personagem permanente e pode ser adquirida gratuitamente, bastando pegar seus fragmentos por Asteroid. O terceiro collab foi bem depois, em setembro de 2023, com o filme Promare, trazendo outfits limitados para Kiana Hersh of Flame Scion e Ai-chan Chrononave. Assim como o collab de Evangelion, os itens de Promare não podem ser mais obtidos, a não ser que o estúdio Trigger e a Royalverse conversem novamente. Finalmente, em novembro de 2024, foi lançado o collab entre Honkai Impact Third e Honkai Star Rail, trazendo a Sparkle como personagem jogável e tendo acesso a Astral Ring. Houve também interações com a personagem Vita, o que fez muita gente especular que o nome Vita, apresentado no trailer da versão 4.0 do Star Rail, seria de fato a Vita do Honkai Impact, especialmente considerando que lá também está presente o Star Jumper, o robô da Vita. Para finalizar, Honkai Impact também trouxe o conceito de multiverso, usando a árvore imaginária, que seria algo como a totalidade do universo e que as folhas dessa árvore seriam como mundos diferentes. É especulado, não confirmado, que Genshin Impact e Tears of Themis também seriam 2 dessas inúmeras folhas. Com isso, finalmente chegamos ao final da sessão do HI3. A 4ª geração de jogos da série Honkai é o Honkai Star Rail, ou só HSR, que segue como uma história após Honkai Odyssey, e por isso que temos 2 personagens diretamente de Honkai Impact Third
em Star Rail. Um deles é o nosso querido destruidor de 50-50, o Welch Young. O outro é um parceiro que o Welch havia mencionado antes na história e que tem uma aparência similar à de Luotia. E aqui vai ter spoiler, pule esta parte caso não queira pegar spoiler de após Honkai Odyssey. Ele é Void Archives, que foi meio que um ajudante do Outro Apocalipse, posteriormente assumindo sua forma no final do AFO, ajudando a liderar os alienígenas mecânicos com o nome das cartas do tarô e sendo um dos antagonistas da história. Fim da parte de spoiler, pode voltar pro vídeo. Para quem vive debaixo de uma rocha ou simplesmente dá skip em toda a história, como eu, Honkai Star Rail é um jogo de RPG de turno da Royoverse, a mesma criadora do Genshin Impact. Lembrando que a Royo não está patrocinando este vídeo, mas ainda acho que deveria patrocinar e... Tá, de volta pro vídeo. E conta a história do Desbravadora, que foi despertado pelos caçadores de Stellaron, mais especificamente pela Kafka. E não, eu não estou falando das estigmatas físicas que são equipadas na Twilight Paladin e a Brony, a Hankia Psy, suporte de gelo do Honkai Impact, quase isso. Essa é a Silver Wolf, a hacker dos caçadores de Stellaron. Claro, existe também a Bronya Ranch de Belobog, que são versões de mundos diferentes da Bronya do Honkai Impact 30. Apesar de ser desperta pela Kafka, a Desbravadora, se junta ao Expresso Astral para restaurar a trilha estelar, que havia sido criada pelo Aeon Akivili, e com isso viajam por diversos mundos e ajudam as civilizações de tais mundos dos efeitos dos Stellarons, ou dos mãos de outros Aeons, ou de um cara que tem cara de mão. Honkai Star Rail teve até hoje um collab grande dentro do jogo, que é o collab com a série Fate. Saber, Archer e agora Rin e Gilgamesh se juntam ao Honkai Star Rail como personagens jogáveis e com um evento próprio. Em adicional, na live da 3.1 do Zenless Zone Zero, foi anunciado um collab de ZZZ com HSR. Deixem aí nos comentários o que vocês acham desse collab e quem irá para ambos os jogos. Provavelmente agora você vai falar, agora acabou, já foram todos os jogos da série Honkai. E eu vou falar um Igiari! A estilo de Yuichi Naruhodo. Existe mais um jogo da série Honkai que ainda está para ser lançado. Este é Honkai Nexus Anima, um jogo de auto-chess com exploração e criaturinhas a serem capturadas. Este jogo não tem muitas informações, mas sabemos que Blade do Honkai Star Rail estará no jogo como personagem 5 estrelas, assim como a nossa querida Kiana, mas como uma personagem de 4 estrelas. Seu Anima, Folklore, possui uma espada de aparência similar à espada da Kiana, Herrscher of Flame Sion. E agora sim, esses foram todos os jogos da série Honkai desenvolvidos pela Royo até os dias de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido um vídeo esclarecedor, que vocês falem Honkai Impact e HSR e não só Honkai daqui em diante. Digo, que vocês tenham gostado do vídeo e pedir para deixarem um like, um compartilhamento, se inscreverem no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Arigatou gozaimashita. Yore deshita.